Olá, mulheres. Olá, minhas irmãs leoas. Nós estaremos iniciando com muita alegria o capítulo de número 6. Já estamos na metade deste livro. Um livro que tem abençoado e despertado as nossas vidas. E a minha oração é que ele continue nos despertando e que você permaneça até compreender o propósito do Senhor. Hoje iniciaremos o capítulo de número 6, o áudio de número 13 do livro Despertar da Leoa, Levante-se e Transforme Seu Mundo, de Lisa Bevere, da editora Chara. E o título do capítulo 6 é Sobre a Mesma Missão. Todas as vezes que libertamos uma mulher, libertamos um homem. Margaret Mead. No mundo dos leões, não existe confusão de gêneros. Os leões não estão tentando ser leoas e as leoas não estão tentando ser leões. Nenhum gênero copia o outro ou compete pelo papel do outro. Ambos estão confortáveis sendo quem são e celebram os pontos fortes e exclusivos de seus respectivos gêneros. Além do macho e da fêmea, dentro do bando há um leão alfa, ou líder, ou a leoa alfa, ou líder, mas o exercício dessa posição costuma entrar em ação na hora da refeição. Os leões são os únicos membros da família dos felinos a exibirem uma diferença notável e imediatamente visível entre os sexos. O termo usado para descrever essa diversidade é o dimorfismo sexual. Simplificando, há mais de um indicador de gênero para eles. Os leões possuem uma grande juba ao redor do seu pescoço, que emoldura suas faces. Essa juba enfatiza o papel distinto e especializado que o leão líder exerce no bando e faz com que ele pareça intimidador na planície africana. A ausência de uma juba na leoa não dá a ela uma coloração sem emendas, para que ela possa seguir a sua presa praticamente sem ser vista. Sem o peso adicional de uma juba, ela pode manter o ritmo e sustentar um ataque por distâncias maiores. Leões e leoas saudáveis sabem que precisam um dos outros. Eles jamais sonhariam em viver um sem o outro. O leão protege e a leoa provê. Esse equilíbrio crucial significa que leões alfa machos saudáveis não tentariam viver sem a ajuda da companhia das leoas poderosas. No mundo dos leões, os machos lutam para vencer um agrupamento de leoas e assim ter acesso à esfera delas. Por que é assim? São os grupos de leoas e não os leões que controlam a terra. A coalizão entre leões machos que lideram o bando muda a cada 2 a 3 anos, mas as leoas permanecem com seus grupos. O leão alfa sabe que se ele quiser prosperar, não apenas existir, ele precisa se estabelecer com força aos olhos da leoa. Depois, para que a sua prole mantenha a área do bando, ele precisa ter a ajuda das leoas fortes e capazes. Ele não se cerca de leoas fracas e passivas na esperança de coagi-las a se submeterem. Ele procura uma unidade de leoas altamente especializadas e cooperativa. Ele aceita com prazer a força delas e escolhe deliberadamente aquelas que provaram a sua habilidade e vigor para caçar e sustentar os seus filhotes, e assim manter e expandir o seu território. Ele procura aquelas que demonstram força, sabendo que elas serão melhores provedoras para todo o bando e serão mães capazes de treinar os seus filhotes. Não que os leões machos sejam particularmente cuidadores, eles não o são. Como um benefício a mais, leoas saudáveis e fortes estão dispostas a parir com mais frequência, o que dá a ele a chance de acasalar e estabelecer uma linhagem mais forte. A leoa não reproduzirá se ela temer não poder sustentar os seus filhotes, ou que eles sejam mal protegidos. Por isso, a leoa é atraída para os leões alfa fortes
e não para os mais fracos. O leão líder ou os leões líderes, em geral, trata-se de um grupo de irmãos, precisam conquistar o direito de desfrutar da provisão, da força e do cuidado que as leoas trazem para o bando. Esse privilégio é conquistado por meio de uma demonstração clara de força entre os grupos dos leões. A competição termina quando os leões mais fracos são expulsos pelo mais forte. Às vezes, o leão alfa mata o seu concorrente. Se o leão mais fraco sobreviver, ele é exilado e obrigado a deixar o território do bando, o que significa perder de uma caça de qualidade. Ou ele se mudará e procurará um bando de leoas em outro lugar, ou não lhe restará alternativa a não ser se alimentar de carniças. As leoas assistem ansiosamente. Elas querem que o leão mais poderoso seja o pai de seus filhos e proteja o bando de ataques e investidas. Elas são conhecidas por colocar leões um contra o outro para garantir que o mais poderoso vença, e depois elas aceitam o vencedor. Conquistando o território, o leão prova que a sua cadeia genética é digna e tem maior probabilidade de sobreviver aos rigores da selva. A partir do momento em que um domínio é determinado, a lealdade das leoas é conquistada. Qualquer macho restante no bando precisa ser expulso. O leão alfa é disposto a abandonar a companhia deles, mas de modo algum abrirá mão das suas garotas. Não é apenas porque ele as quer ter por perto para procriar. Elas também são as provedoras do alimento da comunidade. Quanto mais forte e mais incrível for o seu grupo de leoas, mais poderoso e seguro será o leão, o magnífico rei das feras. Não há necessidade de dominar quando os que o cercam sabem que você faria tudo o que está em seu poder para protegê-los. A força do leão significa segurança, tanto para as leoas quanto para os seus filhotes. Só aqueles que são inseguros quando ao seu poder tentam dominar. Uma vez estabelecido, o poderoso leão não sente necessidade de oprimir as leoas para exibir o seu poder. O que ele precisa provar? Ele já venceu. Quem pode superá-lo? Do mesmo modo, o nosso rei, o nosso leão de Judá, não domina, ele eleva. Sob a mesma missão. O leão convida a leoa para descansar à sombra da sua proteção, e ela o convida para se banquetear da bondade e da promessa que ela traz. Ele protege a vida dela e ela, por sua vez, lhe dá um legado. Considere a palavra submissão por um instante. O que lhe vem à sua mente? Provavelmente, Efésios 5:22, sobre esposas se submetendo aos seus maridos. É interessante que muitos cristãos usaram esse versículo para criar uma definição radical e limitadora para essa palavra. Creio que a palavra submissão tem sido distorcida além da intenção de Deus para ela. Muitas mulheres cristãs têm acreditado que o seu valor principal está em sua capacidade de servir aos homens. Elas não entenderam que falar na igreja, dando a sua opinião respeitosamente, ou assumir a responsabilidade de um papel de liderança, é servir. Ouvi uma definição de submissão que corrige e alinha essa palavra com o plano de Deus para todos os cristãos e não apenas para os casais. Considere isso, o prefixo sub, que significa debaixo de, e a missão é uma atribuição. Juntando as duas, podemos tirar a conclusão de que submissão significa estar debaixo da mesma missão. Pessoalmente, John e eu estamos debaixo de uma mesma missão. Estamos comprometidos em criar filhos tementes a Deus, em construir um casamento saudável e vibrante. Na esfera da igreja, a nossa missão é dar suporte aos pastores e fortalecer indivíduos. Mas pense nisso. Não somos todos ministros da reconciliação.
embaixadores de Deus aos perdidos? Os dois versículos seguintes falam da nossa missão como embaixadores e embaixadoras de Deus. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 19 e 20. Deus se reconciliou com o mundo por meio do Messias, permitindo um novo começo pela oferta de perdão dos pecados. Deus nos entregou a tarefa de contar a todos o que Ele está fazendo. Somos representantes de Cristo. Deus nos usa para persuadir homens e mulheres a deixar as diferenças de lado e ingressar na obra de Deus para reconciliar o ser humano com Ele. O ponto principal desse versículo é: eles saberão que o nosso Jesus é real quando nós amarmos e trabalharmos bem um com os outros. Esse deve ser o objetivo comum de todos os homens e mulheres, quer solteiros, quer casados, líderes ou leigos. O poder da queda chegou ao fim. O perdão de Deus é oferecido a todos gratuitamente. Não há necessidade de colocar a culpa em ninguém, pois o seu sacrifício tornou todos nós inculpáveis. Deus quer que todos nós, homens e mulheres, digamos a todos o que Ele está fazendo. Em vez disso, temos estado ocupados demais, dizendo uns aos outros o que podemos ou não podemos fazer. Ele quer que trabalhemos juntos como influenciadores persuasivos, que encorajam e convencem homens e mulheres a abrirem mãos dos seus conflitos, sejam eles quais forem, e entrarem na sua obra. Esse problema da solução de conflitos deveria ser aplicado a todas as áreas da interação e relacionamentos humanos. Esse problema não é exclusivo à questão de gênero, é também uma dinâmica socioeconômica, familiar, eclesiástica e está presente também no mercado de trabalho. Deus quer a reconciliação para todos nós. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17 e 18, diz assim: agora olhamos para dentro e o que vemos é que qualquer um unido ao Messias tem a chance de um novo começo e é criado de novo. A velha vida se foi, uma nova vida floresce. É demais. Tudo vem de Deus, que nos quer em relacionamento com Ele e nos chamou para viver esse relacionamento com os nossos semelhantes. Qualquer um significa qualquer um. Quando homem, qualquer mulher, qualquer criança unida com Cristo é recriada. A antiga vida desaparece. Em inglês, a palavra usada para floresce no versículo citado é bourgeons, que é um verbo que significa crescer da noite para o dia, cogumelar. Essa é uma escolha interessante da palavra, porque os cogumelos explodem com o crescimento. Eles se multiplicam, prosperam, crescem rapidamente e florescem em lugares onde não havia nada, exceto decomposição. Nossa nova vida em Cristo é mais que um conceito de substituição. É vida multiplicada interiormente e está disponível a todos. Os leões e leoas já definiram os seus relacionamentos uns com os outros. As leoas entendem que estão sob a missão do leão. Qual é a missão deles? A missão do leão é estabelecer uma geração de leões com legado e força. Para realizar isso, eles criam, protegem e buscam provisões para os seus filhotes. Tanto o leão quanto a leoa têm um papel a exercer dentro desta missão, e nenhum dos felinos usurpa o papel do outro. Já viu que deveria ser a ordem natural ser levada a dois opostos extremos? Deus, de um lado, as mulheres têm sido reprimidas em nome da submissão. De outro lado, algumas mulheres elevaram a sua feminilidade ao nível da divindade. Falarei mais sobre isso adiante. Primeiro, quero compartilhar um exemplo de distorção do significado da submissão.